Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, voltando ao nosso projeto de lives que a gente tem feito nos últimos tempos de pandemia e hoje com presença ilustre. Hoje a gente recebe Ana Luísa Pretel e Gabriela Megali. Para quem não conhece ainda as duas, são duas das maiores autoridades na área de mediação. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais. Para dividir esse espaço comigo, antes de chamá-las, vou chamar minha companheira Amanda Acioli. Vamos lá. Amanda, está por aí, Amanda? Vamos lá. A Amanda já entrou aqui, deu uma acenada. Já vamos lá, as pessoas vão entrando. Boa noite a todos. Amanda, tá me ouvindo? Boa noite, Clodoaldo, tudo bem? Graças Quanto tempo? Deus. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Amanda? Tudo bem? Pois é, retomando nossos projetos, né? Demos uma descansada. Por aqui faz tempo que a gente não tem contato. Olha, já tem o quê? Um mês mais ou menos que a gente ficou aí, né? Deu uma respiradinha. Isso. E agora a gente volta para a segunda fase das nossas lives. Amanda, hoje a gente recebe quem aí? Eu já comentei aqui, mas fala um pouquinho. Pois é, eu fico até emocionada por a Ana Luísa Pretel. Falo dela primeiro, né, antes até do que a doutora Gabriela, que eu já conhecia de nome, mas a Ana Luísa, ela sempre foi uma figura muito conhecida no mercado da mediação conciliação, mediação e arbitragem aqui em São Paulo. Deixa eu só reconectar aqui, pronto. E ela tem sido um nome expoente no mercado condominial, né? Não só como atuante, né? Junto aos condomínios, mas também como uma grande mestre que ela é, né? Então, as maiores formações como mediadores e conciliadores vêm pelas mãos da Ana Luísa Pretel. Então, sim, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco, bem como também a doutora Gabriela Megali, sócia agora da Pretel, Mediação e Arbitragem. Conheci ambas agora pessoalmente na semana passada, fui muito bem recebida e, enfim, hoje eu só quero aprender com elas. Eu estava comentando hoje à tarde, a gente soltou o layout, né, informativo da live, dizendo exatamente com quem que a gente faria e tal. E hoje eu recebi 2 chamados de 2 pessoas que eu faço questão de dizer o que elas me disseram. As 2 me disseram a mesma coisa. As 2 disseram assim: se a Ana está no seu caminho, significa que você está no caminho certo. Isso é algo que realmente me tocou e eu falei, talvez realmente seja um momento muito importante da nossa história da ZDL. Vamos chamá-las? Sim. Vamos chamá-las. Vamos lá. Ana, Gabriela, estamos chamando vocês. Vejam se recebe o nosso convite aí. Acho que deu certo. Boa noite, doutora! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Eu estou ouvindo Gabriela, ouvindo Ana Luísa. Fala pra gente uma boa noite bem gostoso pra gente ouvir você. Vou fazer igual a artista de cinema. Boa noite! Isso! Doutora Ana, você viu que o doutor Clodoaldo falou a seu respeito, que falaram? Que bacana! Eu não só ouvi, como cheguei às lágrimas. Então, muito legal mesmo. Até eu fiquei emocionada, sabia? Porque a gente sabe a luta que e assim, ela efetivamente, onde ela passa essa coisa do bem, né? Dessa sensação positiva. Eu vou confessar, gente, agora uma coisa para as 2 aqui. Eu, na semana passada, recebi essa emoção toda. Ela começa não hoje, tá? Essa emoção toda começa na semana passada, quando a Amanda mandou as primeiras fotos que ela esteve junto com vocês. E a partir do momento que ela esteve junto com vocês, naquele primeiro momento, aquilo me tocou. Aquilo realmente foi um momento que eu falei, poxa, talvez essa luta toda nossa diária de
de convivência, de natural resolução de conflitos, de acreditar em outras frentes do direito, né? Talvez isso valha muito a pena. E aí foi justamente quando eu percebi que vocês aceitaram para conversar um pouquinho, para a gente receber vocês aqui na nossa casa e conversarem um pouquinho com a gente. A partir daí, eu já estava mais ou menos ali totalmente emotivo. De repente, hoje à tarde, no compartilhamento, eu recebi exatamente a mesma resposta, né? Se ela está no seu caminho, sinal que você está no caminho certo. E isso me chamou muito a atenção. Primeiro, Ana, e aí eu tenho que fazer um meia-culpa pela minha história, eu não entendia muito bem o que era a mediação. Claro, quando eu comecei a faculdade a advogar, eu não entendia. Então, eu quero já iniciar perguntando um pouco como é que começou essa história de mediação. Conta um pouquinho da tua história e depois eu deixo com a Amanda, mas eu precisava fazer essa pergunta para você. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Amanda, eu quero agradecer a você, Clodoaldo, pelas suas palavras tão gentis. Realmente eu fiquei emocionada, porque a gente, de repente, vem um elogio desse, a gente, né? Mas é porque, assim, aumenta a responsabilidade. Eu tenho dito muito isso. Toda vez que alguém me elogia, eu agradeço, porque tento fazer o melhor do que eu posso, né? Se não é o perfeito, é o mais que perfeito, mas eu tento chegar lá, né? E também na minha vida me deram o dom de falar e falar para muita gente. Hoje, por exemplo, eu não sei quem está aqui nos ouvindo, né? Então, eu acho que essa responsabilidade, a cada dia que passa, ela aumenta, né? Porque eu já escutei de várias pessoas que eu modifiquei a vida delas, né? Então, que depois da minha aula... Então, assim, que depois da minha aula, tanto no curso de capacitação quanto no curso de aperfeiçoamento, às vezes em palestras, as pessoas chegam e falam, olha, o que você acabou de falar foi para mim, sabe? É uma responsabilidade muito grande. E aí você me pergunta como é que isso começou. Então, vamos lá. Primeiro eu fiz administração de empresas. Aí depois, eu sempre falo isso porque eu não fugi da escola. Aí eu, no tempo, tem que avisar, né? Aí eu fui fazer direito mais tarde, por contingências da vida. E aí, quando eu cheguei no direito, o meu tempo não estava de acordo com o tempo do direito. Isso no ano de 98, vai vendo. Eu achava que aquilo demorava muito, né? Eu vinha do mundo corporativo, não encaixava. Muito bem. Aí, estou trabalhando, tal. Aí eu perguntei para uma amiga minha, né, que ela começou com a conciliação, com a mediação. Aí eu fui apresentada no Fórum João Mendes, isso nós estamos no ano de 2004, tá? E desde então eu sou conciliadora e mediadora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, o ano que vem a minha criança faz 18 anos dentro do tribunal. Eu já tenho mais tempo de tribunal que muito funcionário, né? Então... E aí, quando eu estava lá, eu resolvi fazer uma pós-graduação, que eu fiz no ano de 2007 e 2008, e a Gabriela está fazendo agora, que é a pós-graduação em métodos de soluções alternativas de conflitos na Escola Paulista da Magistratura. Quando eu estava lá, naquela época, só se falava de mediação empresarial e mediação familiar. Não se falava em mediação condominial. Só que eu estava síndica, com uma porção de questões a serem resolvidas. E aí eu resolvi juntar o que eu estava passando com o que eu estava passando. E vai lá ver. Imagina. Né? Com o que eu estava aprendendo. E falei, olha, eu vou criar a mediação condominial. Minha monografia foi sobre esse tema. E desde então venho defendendo a ideia de que tem que ser implantada a mediação condominial, né? Então, por que mediação condominial? Porque, na realidade, só existia a mediação empresarial. Eu falei, bom, se eu colocar um nome parecido, né, vai lembrar, né? As pessoas vão... os nomes são parecidos.
Enfim, até isso eu tomei esse cuidado. Muito bem. Aí a vida continuou andando, né? E veio a resolução 125/10 do CNJ, que é de dezembro, e a partir de 2011, nessa resolução, o CNJ entendeu que tinha que haver uma capacitação de norte a sul do país por igual. Porque até então nós tínhamos cursos, éramos capacitados também dentro do tribunal, mas cada estado fazia um programa que entendia mais importante. E resolveram padronizar, e como eu já tinha pós-graduação, eu fui convidada para dar aula tanto na ESA quanto no IASP, e depois na Escola Paulista da Magistratura. Então, realmente, eu participei aí da vida de muita gente, continuo dando aula até hoje nessas instituições, e depois veio a Lei da Mediação em 2015, e o Código de Processo Civil também em 2015, que eu sempre ressalto que nós temos quase 60 artigos falando de mediação e mediadores. Né? Então, assim, no tempo e espaço é um tempo curto, né? Nós estamos em 2021, né? Em termos de processuais, é um espaço de tempo exíguo, né? Mas a pandemia, ela veio, entre aspas, fazer com que o Instituto progrida, né? Porque do mesmo jeito que nós estamos aqui hoje, há 4 anos atrás nós não pensaríamos em estar dessa forma, né? Sim. Então é por isso que surgiu, né, a todo esse trabalho até de fato a efetiva realização de montar a Câmara, né? E aí a Gabriela, outra entusiasta do assunto, porque segundo ela foi lá com a ideia, né, de ela fazer... Ela está falando a minha fala, pessoal. Aí eu vou falar dela agora, eu já ia passar a Ana é daquelas que ela vai falando, não tem jeito, ela é mediadora, não tem jeito. Todo mundo gosta de ouvir, né? E ela Desculpa, doutora, pode continuar. E aí ela foi lá assistir a minha aula e agora ela vai contar o que ela pensou. Ela não deixou eu terminar a frase. Nem entreguei a Gabriela. Porque ela foi assistir a aula de capacitação e depois ela me confessou o que ela pensou na minha aula. Então, assim, ainda bem que ninguém lê pensamento até hoje, né? Então conta pra gente, Gabriela. Conta pra gente que a gente ficou curiosa. Se encantar com a Ana não é uma tarefa difícil. Mas conta pra mim, como é que você entrou agora aí? Bom, acho que do mesmo jeito que essas pessoas que falaram dela, eu também acabei virando fã, né? Enfim, eu sou advogada também, eu militava na área condominial, só que eu gostava também dessa questão de gestão, virei síndica. E com a sindicatura, o desafio maior que é o lidar com pessoas, eu busquei essa ferramenta da mediação e fui atrás do curso de capacitação, com a intenção de aplicar aos condomínios. Aí eu cheguei na aula e me deparei com uma professora que já falava sobre isso. Eu falei, olha aí, ó, existe de verdade, é possível, eu não tô louca e já tem alguém que já tá fazendo. Tem alguém que já tá aí. Obviamente eu fui grudando, né? Fiz tese de pós-graduação. Eu falei, quero ler, quero ganhar. E não só por conta dessas coisas, mas a própria vida foi aproximando por conta da OAB, de outras situações que a gente sempre se cruzou, a afinidade se estabeleceu e efetivamente estamos aí na luta para falar a respeito da cultura de paz e que funciona efetivamente, principalmente em condomínios. Que legal. Aliás, prazer em conhecer, doutor. Doutor não conhecia, né? Estou conhecendo hoje a doutora Amanda. Tira esse doutor. Eu não sei por que o direito é informal. Pois é, essa coisa do advogado. Você sabe que uma das partes o que me fez me encantar por condomínio foi justamente essas questões práticas, né? O nosso ambiente ele é muito mais prático do que muitas vezes o ambiente formal do fórum. Então, por favor, Clodoaldo, é um prazer enorme conhecer você, Gabriela e Ana, e estar vocês aqui. Agora eu deixo com a Amanda. Amanda, por favor, você deve ter perguntado. Então você deve ter algumas perguntas aí para fazer com elas, não? Eu tenho várias, porque geralmente quando a gente anuncia as nossas lives, as pessoas também mandam algumas perguntas, né, para nós. Então eu vou lá
pesquisando e qual que a gente vai fazer, porque o nosso tempo também é curto. Mas, assim, muitas pessoas que nos acompanham aqui, elas não são da área, né? Alguns são síndicos, outros são ou síndicos moradores, que não são aqueles síndicos capacitados, que são os profissionais que fizeram um curso. Explica pra gente, em breves palavras, ou Ana, ou Gabriela, a diferença, mediação, conciliação e a arbitragem. Só para quem não conhece, não está situado, poder se encaixar na conversa. Eu vou começar falando, se a doutora me permitir, e você complementa, tá bom? A diferença de mediação e conciliação, na verdade, elas são muito parecidas. O que a gente cita como uma diferença principal é que na mediação geralmente acontece com relações continuadas, ou seja, elas vão prevalecer posterior àquele conflito, ou elas já existiam antes daquele conflito. Então, com as relações familiares, condomínio, porque você vai encontrar o seu vizinho no elevador, aquelas relações de contratos, com relação à gestão, com relação ao prestador de serviços, isso tudo é relação que a gente denomina como continuada. E é feita por um terceiro facilitador, que em tese ele não sugere uma solução, ele vai fazendo perguntas para que as partes consigam encontrar aquilo que melhor lhe convir. Com relação à conciliação, geralmente ocorre em relações mais imediatas, como um acidente de trânsito, que você não vai mais encontrar aquela pessoa que bateu no seu carro. O conciliador ele pode sugerir algumas soluções. Então, basicamente, para quem não conhece, eu acho que isso seria suficiente. Com relação à arbitragem, eu gostaria que a doutora Ana fizesse as suas considerações, que ela gosta bastante do tema. A arbitragem ela é um pouco diferente, porque a conciliação e a mediação ela é autocompositiva. Isso significa que se as partes não quiserem acordo, elas jamais farão, tá certo? É a vontade das partes é que prevalece nesses dois institutos. Ao contrário, a arbitragem ela é uma justiça privada. Muito utilizado em outros países, né? Aqui, no nosso ordenamento jurídico, vários códigos já citavam a arbitragem, mas nunca foi tão desenvolvida como ela pretende ser desenvolvida hoje. E a arbitragem, ela tem algumas diferenças da justiça estatal, porque ela tem uma sentença, ela tem as diferenças e as similaridades. Então, vamos lá. Ela tem uma sentença como tem a sentença judicial. Vocês têm uma sentença arbitral, tá certo? Então, mas qual a diferença? Um juiz de direito nós não podemos escolher. O árbitro nós podemos escolher. Uma arbitragem, ela pode ser composta por um árbitro, 3, 5 ou 7, porque não pode ter empate, né? Então, sempre a sentença, as pessoas têm que ter uma decisão única, e aí se tiver empate, como é que faz? Então, a arbitragem é composta sempre por número ímpar, né? Eu podendo escolher quem vai me julgar, eu vou escolher de acordo com o currículo, não? Quem é aquela pessoa? Ele entende daquele assunto? É interessante? Aí você vai falar assim para mim, mas o juiz de direito também. O juiz de direito, ele muitas vezes, ele é generalista, né? Muitas vezes ele precisa nomear um perito para que o perito traga as informações necessárias para, junto com outras provas carreadas aos autos, ele possa fazer o julgamento dele. E aí, se você já tem alguém que entenda da matéria, fica muito mais rápida todo o procedimento. E por falar em rapidez, aqui a gente não vai dar aula de arbitragem, mas se nada for convencionado, em 6 meses você tem uma sentença, diz a lei isso. Sim. Né? Então, para os condomínios, é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque muitas vezes uma sentença judicial demora um tempo que a gente não sabe quanto tempo. Né? Eu costumo brincar com isso até, às vezes,
Vamos lá, Clodoaldo. Quando que se distribui o processo hoje? Quando será sentenciado? Só eu? Será que só eu recebo essa pergunta pelo menos umas 3 vezes por dia? Pela tua experiência, vamos lá, pela sua experiência, quanto tempo demora? Né? Qual seria a resposta? Eu acho que todos nós 4 aqui recebemos pelo menos umas 3, 4 vezes por dia essa pergunta, né? Pela nossa experiência. E tem inúmeras variáveis, né? E aí, assim, a questão é que, assim, há alguns anos atrás, pela nossa experiência, nós conseguimos dizer, né? Pelo foro que era, como a gente sabia como é que o cartório funcionava, né? Então, você conseguia, olha, tem cartório que leva 1 ano, tem cartório que leva meses, tem cartório que leva mais de ano. Então, assim, você conseguia dar uma ideia. Hoje, mesmo o processo sendo físico, né? Que agora, em tese, ele digital. É digital, a gente espera que seja mais rápido. Às vezes mas a maioria das situações que a gente se depara, pelo número e volume dos cartórios, a gente tem uma ainda resposta é aquela internet variável. de escada, ainda é aquela internet de escada, ele vai aí devagarinho, ele ainda vai chegar lá, mas ele ainda vai devagarinho. Tomara, e aí, nós queremos. As pessoas perguntam para mim, né? Mas então você está falando que a arbitragem é melhor? Eu estou falando, não estou falando isso. Eu estou falando que a escola pública, escola privada, hospital público, hospital privado, né? Então, assim, nós temos, todos nós podemos utilizar do hospital público. Qualquer um dos 4 aqui pode pegar sua carteirinha do SUS e ir lá e ser atendido. Qualquer brasileiro pode fazer isso, correto? Qualquer brasileiro pode se utilizar da justiça estatal, né? Desde os mais favorecidos até os menos favorecidos, tá certo? A justiça estatal não nega a entrada para ninguém. Na justiça privada, é como plano de saúde, é como escola privada. Excelente comparação. Perfeito. Né? Então, assim, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Ela é custosa, né? Naturalmente, por ser um pouco mais custosa, ela vai ser mais rápida, né? Porque tempo é dinheiro. Né? Então, mas, assim, também tem a questão, antigamente, por que demorou tanto tempo? Primeiro, porque houve a questão da inconstitucionalidade. Ficaram lá para decidir se era constitucional ou não. Em 2015... todo mundo chegou à conclusão que não, estava tudo certo, podemos continuar a vida. Né? Se não me engano, eu para data sou ruim, confesso a vocês. Então, assim, o que acontece? A partir do momento que ela foi considerada constitucional, que não teria problema nenhum, se criou um estigma que era muito caro. Para grandes, né? É muito caro, é muito caro, é muito caro. A lei não privilegia ninguém. É muito caro, é muito barato. Assim, desde que você possa pagar, por que o condomínio, por que vocês, como cidadão, não podemos beneficiar, utilizar a arbitragem? Né? Então, assim, as pessoas precisam conhecer, saber que ela existe. E aí, quem é que pode também, né, e deve orientar? O advogado. O advogado. Ele. É aí que eu ia chegar. Desculpa te cortar. É aí que a Gabriela vai falar. Então, eu até gostaria de saber, voltando um pouquinho para a mediação, a gente consegue exclui-se a atividade do advogado da mediação? Qual que é a diferença em realizar uma mediação com advogado e sem advogado? Olha, Amanda, de maneira nenhuma exclui a atividade do advogado na solução do conflito, muito pelo contrário. Nós, inclusive sendo advogados militantes, a gente vê a diferença quando não existe a presença do advogado. Então, a lei não obriga a presença do advogado, mas nós entendemos como ele sendo instrumento fundamental para que aquilo flua de uma forma tranquila.
Primeiro porque o advogado, ele é o primeiro contato do cliente, ele confia, o direito através do advogado é onde o cliente consegue descobrir a legislação, se ele tem efetivamente aquele direito ou não. O mediador, ele não pode dar orientação jurídica. Mesmo eu sendo advogada, se eu estou vendo que a mediação está fluindo e a parte quer, de repente, abrir mão de um direito que, em tese, ela não pode, eu não posso parar a mediação. Eu posso parar a mediação, vou acabar não fazendo aquele acordo, mas eu não posso falar, olha, se você ir por esse lado, não vai dar certo. Então, o advogado, em tese, seria o papel fundamental dele nesse sentido. Além disso, ele também pode ajudar a própria redação do termo, né? E o que a gente espera que o advogado seja é colaborativo, que ele não entre numa sessão de mediação com aquele ímpeto litigante que a gente aprende na faculdade, entende? Então, isso às vezes pode acabar dando uma certa nebulosidade para a mediação. Mas se o advogado entender que ele tem papel crucial nessas questões, é um novo nicho de mercado, não exclusão de mercado, entende? Seria uma advocacia colaborativa. Advocacia colaborativa, o advogado colaborativo, né? A advocacia colaborativa, existem algumas situações que também peculiares que falam sobre isso, que ele se exime através de um compromisso de litigar, ele não vai ser adversarial, e também contam com outros profissionais, até a assessoria financeira, psicólogo, é também interessante. Então, o sentido para a advocacia na mediação, ela é colaborativa. E esse termo, ele é por escrito, que ele se compromete? Então, não na mediação. Essas práticas colaborativas que estão sendo usadas não são... A gente fala que se aproveita na mediação, mas não é dessa forma que é feito numa sessão. A gente não obriga o advogado a assinar que ele não vai litigar. Ele estando lá, ele em tese já está com esse interesse em não litigar, porque a sessão ela é feita através de um convite, a pessoa tem que ter boa fé. Então, ali se estabelecem vários compromissos no sentido do sigilo, da confidencialidade, que ela não pode usar aquilo que foi falado numa sessão, num processo. Então, nesse sentido, ele acaba sendo colaborativo, mas não existe um termo só do sigilo. Perfeito. Só do sigilo. E como que os condomínios estão se utilizando dessa nova forma aí de lidar com os conflitos? Principalmente agora na pandemia, vocês devem ter tido aí uma avalanche de circunstâncias aí para atuar, de procura. Como que pode ser utilizar nos condomínios? Eu sempre falo que nesse período de pandemia, Amanda acho que já deve ter escutado, o Clodoaldo não. Sabe, Clodoaldo, eu falo que a mulher percebeu que tinha marido em casa e o marido percebeu que tinha mulher em casa, né? Como percebemos? Eles se encontraram. Como percebemos, não? Percebeu, todo mundo percebeu que morava dentro do mesmo lugar, né? Uma coisa interessante, né? Então... E aí, naturalmente, são ambientes conflituosos, né? Onde há convivência, há conflito, não tem jeito. Mas o conflito, ele vem sempre, eu já vou responder a tua pergunta, Amanda, mas o conflito, ele vem sempre carregado de negatividade. Verdade. Né? Então, assim, quer ver um exemplo ótimo para conflito que não necessariamente tenha que ser negativo? Nós quatro aqui. Nós quatro. Exato. Do conflito de uma pandemia, as pessoas passaram a se interessar por lives. Né? Então, assim, então, o conflito, as pessoas têm muita ideia da negatividade. Né? Se muitas vezes você vê pessoas que têm uma diferença em qualquer mercado, né? E por que você fez isso? Olha, porque eu fui procurar um emprego, o cara falou não para mim. Aí eu resolvi montar isso aqui e deu certo. O conflito foi negativo? Não. Então, isso também é um estigma que nós temos que começar a falar que não pode perdurar. Sim, né? Sim. Eu ter uma ideia diferente da tua não significa que eu tenha que ser seu inimigo.
Pelo né? contrário, não, né? Pelo contrário, né? A gente vive hoje em ambientes tão polarizados. Desculpa sair um pouquinho da área de mediação, mas esse papo está me fazendo lembrar o início do meu escritório. Quando nós começamos, eu e o meu sócio, eu e o Juan, nós temos perfis absolutamente diferentes. E aí, o que acontecia? Quando a gente estava começando a atender, atendia. Eu e ele, às vezes, atendíamos o mesmo cliente. E nós dois começávamos, por vezes, não a discutir de maneira agressiva, mas a debater tecnicamente os argumentos, como se fossem dois pontos de vista, e a partir dali a gente chegava numa estratégia, né? No qual, para alguns clientes, aquilo fazia todo sentido. Para outros clientes, aquilo passava a informação, passava para eles a sensação de que nós não nos dávamos bem, de que nós não estávamos nos entendendo. Quando, na verdade, é o debate técnico ali entre dois profissionais que têm visões diferentes, às vezes, mas que vão chegar num bom senso. E a gente sempre se encontrava. Se a gente não tivesse se encontrado, a gente não estaria há 11 anos juntos, né? Então, a gente sempre se encontrou. Então, tá aí essa demonstração de que o conflito, muitas vezes, ele vem não só para facilitar, mas ele muitas vezes é o ponto de iniciativa para grandes projetos, para grandes iniciativas. O conflito faz bem. Conflito faz bem. Exato. Então, assim, e aí se Para a gente, principalmente. Para nós em especial. Então, assim, mas vendo numa forma de positivar aquela questão que está negativada. Negativada é ótimo, exato. Né? Sim, mas a gente... Parece nome negativado. Sim, mas eu entendo perfeitamente. Mas, assim, na realidade, a ideia é positivar o conflito mesmo. Quando nós estamos dentro de uma sessão de mediação, na realidade, a gente... sessão, para quem é leigo e está nos escutando, significa audiência, tá? Não é sessão espírita, né? A gente tem que avisar. É o nome técnico que se dá à audiência de mediação e conciliação, é sessão. E aí, como também tem vários advogados nos escutando, aliás, cumprimento todos os colegas que estão aqui nos escutando, que eu vi que vários entraram, não dá para... Tem alguns aqui. E aí, bom, enfim, aí voltando para os condomínios, na preservação das relações, é muito interessante. É muito interessante. Por quê? O condomínio, você tem a escalada, aquilo que a gente chama de escalada do conflito. Muitas vezes um conflito começa num olhar atravessado, numa entonação de voz, né? Então, assim, num gesto... que a pessoa achou que foi um gesto bruto, só que dentro do condomínio isso pode escalar, e não, muitas vezes, o que acontece? Nós acabamos havendo na televisão mortes. Sim. Né? Então, mortes. Verdade. Então, de pessoas que a gente sabe que começou por conta de barulho. Então, como é que um mata o outro por causa de barulho, né? Hoje, por causa de cachorro, né? Então, são essas questões que nós temos que colocar as pessoas para sentar, para conversar, para entender o que está complicando a vida dela, para descomplicar, né? E esse é o nosso papel, através de técnicas que nós temos, né? E dentro dos condomínios, realmente, mas eu vou gastar dinheiro? Vai gastar, porque nada é tão de graça assim, né? Vai gastar dinheiro de toda forma, não tem jeito, né? Porque, na mas verdade, custo-benefício. Exato. E o advogado acompanhando, né? Sempre, a gente entende a presença do advogado como muito bem-vinda, né? Eu sempre falo para os meus alunos, se vocês não conseguirem, numa mesa de mediação, trazer o advogado dentro de todo aquele movimento, então faz assim, vai estudar de novo. É simples assim, vai estudar de novo, vai fazer mais horas de estágio, vai acompanhar mais pessoas. Mas o advogado atrapalha. Técnicas de comunicação, né?
Porque às vezes é a comunicação, né? A forma de se portar, enfim, a postura. Eu tenho uma posição, meninas, eu tenho uma posição com relação a essa questão. Obrigada pelo meninas. Essa questão do advogado, eu acho que é uma questão muito cultural, né? Nós somos... eu já tenho 20 anos quase aí, desde que eu entrei na faculdade pela primeira vez. Né? Então, de lá para cá, eu percebo assim, ainda tenho muito contato com muito estudante, muitas pessoas que ainda estão nos bancos de faculdade e que veem os advogados como verdadeiros guerreiros, lutadores e prontos para o debate, prontos para o argumento. A batalha. Para a batalha, né? Muitas vezes nós somos procurados, sim. E aqui eu tenho o tempo inteiro colocado muito para a minha equipe, falando, nós somos sim apoiadores, nós somos técnicos, nós somos defensores, mas nós somos solucionadores de conflitos. Nós não somos cães de briga, porque muitas vezes, deve acontecer com todos nós, né? Muitas vezes algumas pessoas querem nos contratar como advogados que não trabalham também com mediação, mas que querem nos contratar dizendo quanto você cobra para ir... É mais ou menos essa pergunta. Quanto você cobra para ir para uma rinha? Quanto que você cobra para ir para a rinha me defender? E aí o advogado, naturalmente, ele coloca aquela armadura, que é essa armadura que a gente usa no dia a dia, e ele entra naquela sessão, e a hora que você entra naquela sessão, parece assim, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, e eu preciso ganhar. Esse ambiente bélico, naturalmente não faz bem para ninguém, e esse ambiente bélico não combina com mediação. Então eu acho que talvez para a gente entrar na mediação, seja necessário se despir um pouco, entender que o direito tem como objetivo final, veja se eu estou errado, meninas, tem como objetivo final a solução do conflito. Eu não quero ganhar. Sim, parabéns, doutor. Eu não quero ganhar, eu só quero que os conflitos sejam solucionados. Estou muito errado nessa visão? De maneira nenhuma, eu passei pessoalmente, inclusive a gente às vezes oferece essa solução e o cliente fala, mas você não vai brigar? Mas então você não conhece direito o recurso? Você não vai defender os meus direitos? Você não vai dar o fim? Olha, eu queria até o fim. Você tem medo, está insegura. Às vezes passa essa imagem, então é uma mudança de paradigma. Isso tudo eu acredito que é cultural e também depende da nossa forma de passar isso para o cliente, né? Através da própria comunicação e informação, que eu acho que também agora está melhorando um pouquinho. Então, eu concordo com a sua... Achei muito bacana, aliás, a gente ouvir, né, a sua fala, foi bem bacana e é exatamente isso, doutor. O ideal é que a gente tenha... Eu acho que o advogado teria que oferecer isso sempre primordialmente. E, obviamente, existem conflitos não mediáveis, então o litígio nunca vai acabar. Tem gente que precisa daquilo para a vida dela, então vai para o litígio. Entende? Mesmo porque eu tenho uma frase que eu utilizo muito, que mediação não é milagre, né? Ela é só uma mediação. Não tem varinha de conta. Não é milagre. A gente ainda tem algumas... E tem gente, essa frase da Gabriela me chamou muito a atenção, tem gente que vive também, que é nutrido, que vive do conflito, né? Eu já contei essa história, a Amanda já conhece, mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu tive um cliente uma vez em que era um caso de divórcio, separação e questões de família. Nós resolvemos o problema dele. E quando nós resolvemos o problema dele, ele apareceu 3 horas depois no meu escritório, dizendo que eu tinha acabado com a vida dele. Porque tinha conseguido a sentença, tinha conseguido tudo, estava tudo certo. E aí eu falei, mas como assim eu acabei com a sua vida? Acabou, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente conseguiu o que você queria. Ele, não, eu queria acabar com a vida dela. Eu queria continuar com aquilo. Ele falou, doutor, aquilo me nutre. Aquele conflito é o que me alimenta. Então, existem pessoas que também são naturalmente bélicas e conflituosas, né? Elas querem o conflito pelo conflito, ainda que estejam certas ou erradas, ainda que você... Quantas vezes a gente não lida com pessoas que você dá o que ela quer e você fala, agora eu quero mais, agora eu quero mais, agora eu quero mais, agora eu quero mais.
Justamente porque o que a pessoa quer é não acabar com o conflito. Para essas pessoas, o judiciário é um prato cheio, porque tem vários recursos, né? Agora, para 80%, 90% das pessoas que têm um pouco mais que querem um ambiente social, né, de mais paz e menos bélico, menos conflito, eu acredito que a mediação tem tudo para transformar aí pelas próximas décadas o judiciário, né? Também acredito. Você permite me contar uma historinha? Claro. Também tem uma boa para contar para Claro. você. Tinha um cliente, isso lá no ano de 1800, que não era cliente meu, era cliente do escritório. Aí, quando faz muito tempo, eu já passo para o ano de 1800, que aí fica bem, né? Não se identifica datas. Mas, assim, cada vez que acabava alguma coisa, ele ia lá e contratava a colega e tal, não sei o quê. E eu, muitas vezes, estava na sala junto. Um dia, eu pergunto muito, né? Eu perguntei, mas olha, mas tanta ação, né? Óbvio, se ganhava dinheiro com isso, mas né, eu não conseguia entender. Aí ela tinha muito dinheiro, podia pagar. O dinheiro não era problema naquela questão, né? Era a única coisa que não era problema. Ela falou assim, mas é a única vez que eu vejo ele. Já vi isso. Exato. Meu Deus, que Exato. loucura. Aquilo que eu Então, ficar encontrando nas audiências. Exato. Exato. Então, assim, me lembra muito essa história que era eu um acabei de contar. instrumento que ela tinha. Exatamente. E o conflito, na mediação, a gente tem uma coisa chamada iceberg. Né? Nas aulas a gente utiliza uma coisa, não, nós utilizamos uma figura chamada iceberg. Então, tem aquele conflito que você me conta. E tem aquele conflito que é o que está aqui debaixo do iceberg. E dentro dos condomínios tem muito. O iceberg, ele é diário, não é, Gabriela? Continue daí. Até antes da Gabriela falar, se vocês me deu uma chamadinha aqui. Eu acho que está dentro desse contexto. Temos o síndico, né? Seja ele orgânico, ser morador, enfim, profissional. Como que ele pode ver aquele conflito, o momento que ele pode levar aquele conflito para uma mediação, por exemplo? Qual que é o start? Porque, assim, levar para o judiciário é aquilo que a gente está comentando, falando até agora. É aquela coisa bélica, que é briga, então eles não te dão muita opção. E qual que é o momento, assim, que a gente pode até ajudar os gestores para eles enxergarem que eles podem se fazer valer de uma mediação? Olha, Amanda, eu como síndica, inclusive, tenho vivido pessoalmente algumas coisas e cheguei à conclusão que o mais ideal para a gestão, para a saúde do próprio síndico, é sempre você ter um prestador de serviço que atue nesse sentido. Mas, obviamente, dependendo do perfil do condomínio, se você tem as técnicas adequadas, você consegue dissipar. E isso só através do estudo mesmo, avaliando as técnicas que você consegue saber. Então, um bate-papo é um bate-papo. Agora, você fazer mediação é outra situação. É você avaliar a linguagem corporal, a intenção efetiva. Isso não acontece só de bater o olho, de ver a pessoa para falar, olhar o livro de ocorrências, isso não é tão simples como parece, né? Então é por isso que eu perguntei, até para ajustar, né? Ajudar o gestor a enxergar isso, né? Nós tivemos uma pessoa que falou, eu fui tentar fazer uma mediação. Eu falei, mas o senhor não é mediador. Você acaba parecendo sem querer que tomou partido, porque você acaba não sendo imparcial, ou se a intenção é boa em ajudar. Mas se você não conhece das técnicas efetivamente, você pode, além de tudo, se desgastar, e aí se aquilo não deu certo, você fica mal visto do mesmo jeito. E o síndico também que fala, não é problema meu, aí você arrumou um problema. Porque você tem que dar alguma atenção para a situação, você precisa dar. Então, por isso que a gente tem passado que o ideal para os condomínios, inclusive para a própria saúde do próprio síndico, é que ele tenha prestadores de serviço que atuem nessa esfera. Entende? Agora, qual o tom, né? A pergunta foi qual o tom? Quando que você efetivamente sabe? Isso é muito caso concreto, né? Não tem
uma frase específica para te passar agora, tem que avaliar o caso concreto. Obviamente, algum caso do zelador, que era o zelador com o vizinho, aquilo lá estava tempos e tempos, né? Podia existir uma intervenção antes de ocorrer o evento morte. Podia ter mandado o cara embora, por mais que ele tivesse anos ali, né? O zelador, enfim. Podia ter tentado, porque tem coisas como eu falo, quando chega nesses picos, às vezes elas não são mediáveis, por isso que o ideal é pegar lá no comecinho. Alguém falou, olha, aí põe o profissional, você já viu que não vai dar. Porque é isso que eu estou falando, que às vezes o profissional não vai dar, não faz o milagre, como a doutora Ana falou, entende? Então, se o ser humano tivesse manual, né, seria muito mais fácil, então, mas não existe uma regra específica, né? Lidar com pessoas é o mais desafiador que pode ter, né? Fazendo um comparativo, eu escutei de um aluno engenheiro, eu sempre falo, quando a ideia não é minha, eu falo, síndico. Ele falou, olha, como, eu vou fazer um comparativo, eu posso trocar uma lâmpada, mas eu não posso trocar o quadro de força. Né? Então, assim, é isso. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Se nós estamos como síndicos, temos que saber as nossas características. Tem muito síndico que faz curso de mediação e também tem essa facilidade para evitar o conflito. Aí é uma outra consegue questão. Também, exato. Consegue. Eu mesmo atuo dessa forma, né? Mas não é tudo que você consegue. Mas não é tudo que consegue. A gente está aqui com a Jailma, e a Jailma já está colocando aqui, ó, dica, se não tem ouvido para escuta, não segue, pois não vai saber identificar o ponto de dor. Exatamente. É aquela identificação, né? É a diferença entre ouvir e escutar, né? Se você tem gente que ouve para retrucar, né? E tem gente que não consegue entender o ponto. E o que acontece, o que a gente tem falado, é assim, numa linguagem bem simplista. Você não tem o técnico do elevador? Você não tem o técnico da piscina? Você não tem o técnico... Você tem o técnico do conflito. Exato. Você tem alguém... Mediador não é conselheiro, né? Isso precisa ficar muito claro. Mediador não é nem conselheiro, psicólogo. Né? E nem psicólogo. Ele é uma pessoa técnica preparada para isso. E tem outra coisa, tem uma aula que a gente fala isso, ele não é conselheiro, ele não é técnico, ele não é, ele não é conselheiro, ele não é juiz, ele não vai julgar ninguém, sabe? Então, ele vai escutar as partes de uma forma equilibrada, sem julgamento. Por pior que seja o conflito, nós somos treinados para não julgar, e isso a gente acaba levando para a vida toda. Né? É questão de treino, né? Então, é a mesma coisa. Então, hoje, os condomínios devem saber que se utilizar da conciliação, da mediação, é muito interessante na questão de não deixar essa escalada de conflito tomar conta do condomínio. E quando eu falo assim, uma vez alguém falou assim para mim, você parece freira falando, né? Eu falei, porque freira que fica falando que todo mundo usa. Falou, olha, se não quiser ver pelo lado da pacificação do social, veja pelo lado econômico. Se eu falar para vocês, olha, vão comprar naquele condomínio, olha, mas eu vou dizer para vocês, ali tem 4 ou 5 que os caras quase se matam. Você compra? Então você tem uma desvalorização natural da propriedade. Exato. Então, quantas vezes hoje nós vemos edifícios que foram abandonados, né? Então, assim, acontece. Por quê? Porque eu conheço uma pessoa que ela começou morando no primeiro andar. Ela acabou morando no último. No espaço de 15 anos, ela mudou, acho que 7 vezes de apartamento. A culpa é sempre do outro. Né? A culpa é sempre do outro, sempre do outro. O problema não é com ela, né? Não tem nada a ver com ela. Então, tem essas questões, né? E o conflito dentro do condomínio, você tem... eu sempre falo que eu sei a definição de condomínio, sei que existe CNPJ, eu brinco muito com isso. Mas funciona como uma grande família, todo mundo debaixo do teto. Quando a gente fala em condomínio... E hoje nós temos os condomínios de casas, né, que também tem outros conflitos
que são diferentes dos condomínios de prédio, Sim. né? No condomínio vertical, né? E até hoje a gente assiste, né? Às vezes as pessoas se dando tiro, né? Dentro dos condomínios. Então é muito preocupante. Ana, E ela funciona como uma medida socioeducativa, viu? Perfeito. Eu não tenho a menor dúvida que a medida socioeducativa. Ana, nessa tua fala, me chamou a atenção uma coisa. Nós trabalhamos aqui diretamente com muitos condomínios e alguns síndicos, que são aquelas pessoas que exercem a sindicatura de alta performance, né? São grandes síndicos que muitas vezes possuem na sua carteira 20, 30, 40, alguns 70 condomínios, 80. E aí muitos me perguntam como é que estes síndicos conseguem liderar e trabalhar com 80 condomínios, e a gente vai colocando algumas questõezinhas. Entre todos os detalhes que alguns síndicos dessa alta performance se utilizam, muitos se utilizam o seguinte: a gestão profissional e a gestão, muitas vezes, muito bem amarrada e muito bem detalhada, faz com que haja valorização do empreendimento, né? E aí, por quê? Vai ao encontro do que você disse. Quando o condomínio tem menos conflito, naturalmente ele se torna mais desejado. E quando a gente tem o desejo, naturalmente o que temos de desejo, ele tende a valorizar mais. Isso reflete o patrimônio do condômino sendo valorizado. E isso reflete também, por que não dizermos isso, nos honorários do próprio síndico. Síndico bom ganha bem, gente. Né? Síndico bom ganha bem. Síndico bom tem honorário alto. Eu não conheço nenhum síndico, ele é maravilhoso, é muito bom, mas os honorários são baixos. Não, ele vale o quanto pesa. Vale a gestão. Vale porque ele paga, o condomínio paga aquele valor e terá, sim, acréscimo no seu próprio patrimônio. Isso é importante, porque quando o síndico vier com a mediação, por exemplo, isso não é mais um custo para o condomínio. Isso é objeto, muitas vezes, isso é uma característica, muitas vezes, de valorização. Porque quando você tem benefício, porque quando você tem menos conflito, gera maior desejo e maior valorização. Isso é importante que a gente diga, né? Eu conheço prédios aqui, condomínios maravilhosos em Santos, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, mas que muitas vezes eles são bélicos, eles têm muitos conflitos. Então, por eles terem muitos conflitos, o que acontece? Eu, quando vou entrar num condomínio com muito conflito, cobro mais caro. Eu, quando vou entrar num condomínio como visitante, já olho torto, já falo, não quero entrar aqui, jamais moraria em tal lugar, justamente porque está todo mundo olhando, é muito conflito, muita briga, muita discussão. Então é importante a gente saber que um ambiente bélico gera destruição. Um ambiente de paz gera valorização. Eu acho que isso é pacífico para todo mundo, né? Aí eu quero fazer duas observações. Sim. Primeiro, que a gente também tem um trabalho que nós fazemos plantões no condomínio. Então, olha, a hora que a pessoa tem um conflito, ela vai até o mediador, né? Eu, a Gabriela e tantos outros colegas que nós temos na equipe, né? E fazemos um plantão. Então, em vez de colocar naquela coisa chamada livro de ocorrência, sabe? Que tem uma similaridade com o grupo do WhatsApp, que me lembra a letra fria da lei, e que aquilo traz um monte de conflito, né? Muitas vezes a pessoa vai até nós, nesses plantões, e não precisa nem da sessão, a gente conversa com um, conversa com o outro, e é fora da caixa o negócio, né? Então, assim, mas você... Hã? Que interessante esse modo né? de então, assim, aí se for necessário, aí é instalado uma sessão de mediação. Porque às vezes o que a pessoa quer, ela só quer falar. Ela só quer falar. Ela chega lá e ela quer ter voz, exatamente. Então ela chega. Quer falar e quer ser ouvida. É isso. Então, assim, se tem um plantão para isso, o síndico não se desgasta. Perfeito. E o mais legal
Desculpa te interromper, mas o mais legal, e assim, acaba sendo um diferencial, é que se o próprio condômino já sabe que existe aquilo instaurado dentro do seu condomínio, ele não se sente exposto, ele vai utilizar aquele canal como um benefício. Ele não vai ficar em cima do síndico, ficar preocupado se o síndico vai falar para a mulher, o vizinho, entende? O condômino já entendeu que aquele prédio que ele mora, existe aquele benefício. Então, se ele for chamado como sendo... Porque a pessoa vai lá e fala, mas aí você vai chamar o outro para ouvir. Se ele é chamado, ele não vai com vergonha. Ele vai querer saber o que está acontecendo, se ele já tem, às vezes, um perfil mais tranquilo. Ele vai falar, poxa, mas não sabia, era só isso? Ótimo. Aí, se o síndico chega, às vezes, pô, não precisava ter falado para o síndico, isso vai virar fofoca. Então, isso acaba sendo efetivamente um benefício. As pessoas estão gostando desse modelo. E é ideal que a gente acabe divulgando. Olha mesmo. que interessante. Eu até Clodoaldo, fico pensando, né? Até nessa colaboração entre advogados, mediadores, sejam eles advogados ou não, isso pode também se incluir, dependendo, claro, do condomínio, da aceitação, tudo, deixar uma assessoria jurídica mensal até mesmo mais efetiva, propondo também, dentro do trabalho, o acompanhamento da mediação. Perfeito. Na verdade, é uma boa ideia. E na questão da arbitragem, né, é uma outra coisa. Eu vou comprar um apartamento. Bom, primeira coisa que qualquer um que faz quando vai comprar um imóvel, né, dentro de um padrão, vai tirar certidão negativa para saber a questão que tem naquele condomínio. Deveria, né? Porque tem algumas pessoas aqui que já compraram, né? Eu advogo na área imobiliária há quase 20 anos. O que tem de gente aqui que já comprou sem certidão não é brincadeira. E depois procura advogado, né? Para falar. Depois procura advogado. Mas assim, o condomínio fica muito exposto, né? Sim. Na arbitragem, não. Na arbitragem, ele não fica exposto. Né? Você resolve o problema dentro de casa. Literalmente dentro de casa. Né? Então, assim, a questão também que eu gostaria de falar, que nós acabamos não falando, existe a mediação e a conciliação nos tribunais de justiça do país todo. Mas também é a mesma questão, você não pode escolher o conciliador nem o mediador. Né? E também e tem a questão que, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo live, mas amanhã, nesse horário, pode ser que a gente esteja fazendo uma mediação. Exato. Porque às vezes a pessoa principalmente em condomínio, ela mora em outro país. Né? Então, tanto presencial quanto online, é possível a mediação. E aí teve lá, ela tem um inquilino, teve um problema, o condomínio quer conversar, está instalada uma mediação, você, pelo online, pode ser à noite, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser, né, o dia que o prestador de serviço quiser, o dia que ele e quiser, tiver lá no contrato dele. Domingo é sacanagem. Domingo é sacanagem. Domingo não é dia de brigar. Não é dia de brigar, mas olha, eu acredito que nós 4 já trabalhamos muito domingo, viu? Agora eu tenho que falar, olha o que ele colocou aqui, ó, um coração, eu amo pretendo. Eu amo pretendo. Marcelo eu não consigo ler, porque eu tô sem óculos. Olha, gente, existe um óculos aqui, eu não consigo ler. Mas o vermelhinho eu identifiquei que é o coração. Que legal. Ana, então, me fala uma coisa, como tem sido a aceitação da mediação, desde que você começou, não só, lógico, nos condomínios, e com os anos, né? Como isso tem sido aceito, e nos condomínios, principalmente? Olha, então vamos lá, né? Bem recebido? Você sabe, bom, hoje está sendo muito mais fácil, né? Também tem uma historinha para isso, dá tempo de contar? Dá, sim. Tem uma historinha para isso. Um colega que pensando num colega educado, eu não vou identificar, mas ele é muito educado, ele faz parte de um dos grupos que eu estou com a Amanda, tá, Amanda? Mas depois eu te conto quem é.
E aí, olha, é um dos colegas mais educados que nós temos. Um dia ele me chamou e falou assim para mim: olha, Preta, eu queria conversar um pouquinho mais com você, porque quando a gente conversava lá atrás, a gente achava que você era meio louquinha. Mas hoje nós vimos que você é de vanguarda. Aí eu falei assim para ele: olha, meio louquinha. Louquinha, palavras dele. Aí eu falei assim para ele: então, olha, e hoje nós vemos que você é de vanguarda, né? Porque como eu comecei tudo isso e continuo me aperfeiçoando, né? Eu não é que eu fui lá, fiz a primeira vez e acabou. Não, a gente continua se aperfeiçoando. Aí eu falei assim para ele: primeiro que meio louco não tem, né? Vocês conhecem algum meio louco? O cara é louco, não é louco, né? Segundo, que na hora em que eu subi de patamar, né? Então, na hora que eu passei de meia louquinha para vanguarda, começou a aceitação, né? Perfeito. E ela veio junto com a Lei de Mediação de 2015, veio junto com o Código de Processo Civil, que acabou corroborando a resolução de 2010. Então, vocês vejam quanto tempo levou isso, mas hoje, graças a Deus, a gente tem escutado, né, e tem tido consultas e tem tido trabalho desta forma. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo a necessidade da mudança de paradigma mesmo, né, pelos motivos daqui que a gente já falou até, né? Não é por amor, vai pela dor do quê? Do bolso. O bolso sempre dói, né? É verdade. Quer falar alguma coisa, Gabriela? Não. Sobre esse assunto? É verdade, eu falei é verdade, concordo. Né? Então, assim, a gente tem, e graças a Deus, cada vez mais, e os advogados. Eu também, um dia eu estava numa live, também é legal de contar. O colega falou assim para mim: eu quero que você me convença disso. Eu falei: eu não preciso convencer ninguém, né? Na realidade, eu estou contando para você aquilo que o Clodoaldo acabou de falar. Você tem várias formas de soluções de conflitos, que se você não oferecer para o teu cliente, o teu concorrente vai oferecer. Perfeito. Né? O teu concorrente vai oferecer. Né? Então, assim, o advogado contemporâneo, o advogado moderno, hoje ele tem que entender que ele tem que sentar junto com o cliente dele, explicar para o cliente: olha, eu sei o teu direito, eu sei brigar numa ação. Você tem que avisar o cliente, né? Porque senão cai naquilo que nós já conversamos. Eu sei tudo, mas cada vez nós temos hoje outras alternativas para solucionar o teu conflito, que talvez seja muito melhor para você do que eu peticionar e ficar esperando uma decisão do juiz. Com certeza. Né? Porque o juiz é aquela questão paternalista, né? Agora, a gente precisa avisar quem está nos escutando que o Tribunal de São Paulo tem mais de 27 milhões de processos. Né? Então, assim, é processo, gente, é um número, assim. É muito processo para ser analisado, pensado, decidido, enquanto houver vida, né? Porque isso tudo não adianta nada julgar. Eu sempre disse o seguinte: a justiça ela só é realmente justiça quando ela tem um determinado tempo. Não adianta nada você me dar uma sentença perfeita 10, 12, 15, 20 anos depois. A partir dali aquele já jargão, né? O jargão da justiça tarda, mas não falha. Ela falha. Porque, na verdade, a gente não concorda. Falha. A partir do momento que ela falha, né? ainda que tenha perfeição técnica, né? Porque não adianta nada. O direito ele precisa muitas vezes ser menos técnico e mais ágil. A vida requer isso, né? A gente fica às vezes com muito brilhantismo técnico, muitos recursos, muitos isso, muitos aquilo, e a gente não percebe o quanto a vida requer isso. Porque, principalmente no ambiente que a gente vive e no ramo que nós estamos trabalhando hoje, que são os condomínios, eles são cotidianos, né? E a mágoa, como disse a Ana, a mágoa vai se elevando a cada vez mais. Né? O que hoje começa pequenininho, de repente vai aumentando, e nós tínhamos chance de mediar aquele conflito, tínhamos a oportunidade em mãos e passamos o tempo,
né? Deixamos o tempo passar e o tempo muitas vezes tem um efeito devastador nas mágoas, né? A gente percebe isso. É por isso que eu sempre disse que para trabalhar com condomínio é necessário conhecimento técnico, mas também experiência de vida. A experiência de vida faz com que a gente consiga entender que ela precisa ser ágil, a decisão tem que ser ágil, eficaz e rápida. Porque se ela não tiver a agilidade, se ela não tiver a rapidez necessária, pouco importa o brilhantismo técnico. Não adianta bater certo, né? Eu sempre digo, não adianta bater certo. É um exemplo muito legal e assim, é uma informação interessante para as pessoas. Eu tenho um contrato com você. Eu sou a síndica e tenho um contrato com você, Clodoaldo. Você está lá no condomínio, como eu vou falar no jargão, tá? Claro. Você está lá no condomínio, né? Tem um contrato, né? Faz anos, está renovando o seu contrato lá de elevador, por exemplo, né? E eu estou feliz da vida, né? Você síndico, eu prestadora de serviço. De repente, uma cláusula não está sendo cumprida. Uma cláusula. Num contrato que tem aí 10, 15, 20 cláusulas, sei lá. Uma cláusula. Se você tiver que executar, você vai executar o contrato como um todo. Exato. Acabou o cliente. Acabou o cliente. Exato. Acabou o fornecedor. Exato. Então, eu quero ressaltar aqui que não só para condomínio, mas entre empresas, né? Às vezes é uma cláusula que está incomodando, mas essa parceria dura anos e ninguém quer desfazer dessa parceria. Uhum. E a mediação ela pode ser utilizada para resolver uma cláusula, 2 ou 3, sei lá e continuar o contrato, todo mundo continua feliz. Sabe? Eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar para quem está nos escutando. A Câmara pode fazer isso tranquilamente. Uma novidade que antes não tinha, hoje as câmaras podem fazer inventários. Na questão família, né, eu já presenciei irmãos que não se falavam há anos saírem abraçados. Sabe? Saírem abraçados. Isso vale Por muito. mais que... Né? Então, assim, isso vale muito. Você não tem ideia. Né? Eu já vi muito marmanjo chorar, desculpa o termo, mas chorar na mesa. Né? No tribunal, às vezes, você tem questões familiares envolvendo inventários que duram 12, 15, 20 anos. Que as pessoas não se falam, e ali naquela mesa de negociação, naquela mesa de mediação, eles acabam chegando ao denominador comum, né? Às vezes eu passo, né? Se eu passo num imóvel, vejo o imóvel fechado. Eu fico pensando assim, quem será que construiu? Que sacrifício que a pessoa fez para construir? Quanto tempo ela levou para construir? Quanto tempo levaram para desmoronar tudo isso? Por que esse imóvel está fechado há tantos anos? Quantos herdeiros tinha? Tinha herdeiro? Nossa. Por que eles brigaram tanto? Isso tudo passa na minha cabeça. Eu tenho um imóvel desse muito perto aqui da minha casa, que eu sei um pedaço da história dele. E pelo jeito eles não resolveram até hoje, porque agora já está com tapume na frente, as casas estão caindo numa avenida muito bonita aqui, né? Eu não vou identificar a avenida, tem várias aqui perto, né? Então, assim, para não haver identificação, porque chama a atenção. E tá com tapume. Então, por quê? Porque briga de irmãos. Né, que a esposa de um deles me contou há muitos anos atrás, numa viagem. Ela me contou da briga dos irmãos. E continua, né, porque não tá lá ainda o imóvel em piores condições, está lá fechado, caindo. Todo mundo... então, caindo. Então, na área imobiliária, por mágoas. Eu sempre falei que o direito não respeita as mágoas. O direito destrói quando a gente consome, fica consumido pelas mágoas, o direito vai sendo consumido cada vez mais os bens, né? Ele consome os bens justamente porque a gente vai nutrindo a mágoa e os bens vão sendo esvaziados. Exatamente. Né? Diga, Gabriela, que eu falei muito.
Estava pensando essa questão do conflito que a gente diz a respeito do tempo, né? Quantos clientes já chegaram no escritório de vocês? Assim, você tá, de repente, quando você até oferece como advogado mesmo, uma tentativa de amistosa, e alguém fala uma palavra inadequada, e a pessoa fala, agora que eu não vou mesmo fazer acordo com essa pessoa. Agora você imagina. E quantas vezes também a gente percebeu isso com o próprio andar da carruagem do processo, que a parte leu que o advogado da outra parte escreveu, e aquilo se torna ainda mais, acirra ainda muito mais a sensação que o cliente está tendo. Então, esse lance do tempo, efetivamente, através, inclusive, de petição, argumento contra argumento, muitas vezes isso atrapalha ainda mais. Isso tende a se estender anos a fio exatamente por causa dessas formas de serem colocadas aquilo que a parte quer ou sente, entende? Então, por isso que a gente volta naquela questão, inclusive, do advogado colaborativo, né? Que é ideal que a gente tente dissipar essa cultura de litígio e trazer mais a cultura de paz. E com isso, eu quero perguntar para ambas, tá? Como vocês enxergam o futuro do direito condominial em tudo isso que a gente conversou? Daqui a... Não precisa de ser 10 anos, não. Daqui a 5 anos. Eu acho que agora as pessoas vão começar a ter mais consciência do que é viver em condomínio. Então, as questões, o direito condominial não vai ser mais aquela situação de cobrança que muitos advogados ainda acham que o condomínio é, muito pelo contrário. Tem bastante campo para atuação, muitas avaliações e análises, e a mediação, eu acho que ela veio para ficar, não tem como voltar atrás. Eu acho que ela vai acabar sendo se embutir efetivamente dentro dos condomínios e vai ser um novo campo de atuação. Aliás, a gente conversou sobre isso, que a própria Forbes disse a respeito de um dos campos mais que vão bombar nos próximos anos é a mediação. Então, vai ser mais um nicho de atuação para o próprio advogado. Perfeito. Eu também quero complementar contando mais uma historinha. Tem mais uma, viu? Queremos ouvir. Eu ouço todas, eu sou seu fã, eu vou ouvir todas que você tiver aí. Eu queria só interromper, Ana, mas o Marcelo, ele falou que você estava parecendo brotinho, viu? Que você não consegue ler, mas eu te falo, que você tá parecendo um brotinho. Marcelo. Eu não consigo ler. O Marcelo pode fazer propaganda? Pode. Marcelo pode. Do Marcelo, o que você quiser. Marcelo, nosso parceiraço. Ele acredita muito na mediação e estamos juntos. Bom, enfim, a questão também uma outra vez, numa outra OAB, também com colegas que todo mundo conhece, eu dei a ideia, numa reunião da OAB, que nós precisávamos fazer um código para condomínio. De novo, quase apanhei, e dessa vez verbalizaram que eu estava maluca de pedra. Né? Verbalizar em alto e bom som. Não aguentou, e é um amigo meu de coração que falou isso. Você estribuchou na cadeira. Eu lembro da cena. Foi uma cena assim que pegou todo mundo espantado, porque eu falei, olha gente, se continuar talvez eu seja mesmo de vanguarda, porque é tão nítido na minha cabeça, e isso já tem 3 anos, né? Quase 4 anos já. E de lá para cá eu tenho falado que o ideal, em vez de um código, um estatuto para condomínio. Estatuto para condomínio. Nós não temos estatuto do idoso, nós não temos estatuto da criança, né? Estatuto para condomínio pode ser uma ideia interessante, porque eu falei para outro colega e falou, Ana, código não, estatuto é um assunto específico, né? Então, assim, estatuto é um assunto específico, vamos falar. E a gente tem se movimentado, eu e a Gabriela, fazemos parte da OAB Federal, de uma comissão que nós estudamos legislações para condomínios e locações.
né? Está no fim de mandato, a gente não sabe se vai continuar ou não, mas eu vou continuar, né, enquanto possível, né, dizendo às pessoas que há essa necessidade, trabalhando para isso. Na medida em que eu possa, né? Um colega esses dias numa live falou, eu não sei como é que ela consegue, mas ela está em todo lugar. Gente, me ensinaram a trabalhar, né? Me ensinaram a trabalhar. É bem isso. Né? É trabalhar, assim, basta trabalhar. Foi o que me ensinaram a fazer. Hoje eu vim no Uber, que ele é aposentado, ele era chefe de não sei das quantas numa empresa. Ele falou, olha, o meu salário é bom, mas o que eu vou ficar fazendo em casa olhando para minha mulher e ela olhando para mim? Eu não pego um carro de Uber e depois a gente volta e conta as histórias. Eu achei magnífico. Ganho dinheiro. Fantástico. Né? Então, assim, porque ele falou, eu não consigo ficar sem fazer nada. Né? Conhece outras pessoas, né? Tem uma diversidade de assuntos para conversar à noite. Exatamente. Então, assim, e por quê? Porque foi treinado o quê? Para trabalhar. Né? Nós 4 aqui fomos treinados para trabalhar. Estamos aqui, estamos num papo agradável, gostoso, né? Mas estamos trabalhando. Perfeito. Exatamente. Talvez outras pessoas que não tenham sido treinadas para trabalhar não estariam às 9h15 da noite falando de um assunto que, lógico, maravilhoso, mas não vê aquilo como essencial, né? Meninas, e a gente quer se aprimorar, né? Meninas, cada vez. Enquanto a Ana estava contando essa história, eu estava pensando numa coisa aqui. Eu sou uma pessoa, né, que além de advogado, eu sou um homem de negócios. Eu vivo de negócios. Né? Se eu não tiver negócios, eu não vivo. Como a Ana falou, a gente tem que trabalhar. E dentro dos meus princípios, o que é bom a gente não copia. O que é bom a gente une. Né? Do jeito que eu estou vendo vocês colocarem aqui, e com tudo que nós nos colocamos aqui, eu tenho pensado no seguinte, vou fazer um convite para vocês. Posso ser parceiro da Pretel e, a partir de agora, oferecer os serviços de mediação aliado à Pretel nos nossos condomínios? Se vocês me derem essa liberdade, a partir de ao vivo e a cores, eu estou pedindo a bênção de vocês para soltar isso no mercado já a partir da semana que vem. Então, convite óbvio, com muita honra, né? Eu fico muito agradecida. E assim, aí precisa mandar a sua logo para nós colocarmos você como cliente, parceiro no nosso site, né? Então, assim, e aí a gente está trabalhando junto. Com certeza vai ser uma parceria. Eu acho que a gente sentiu uma sintonia entre os 4, acho que com certeza vai prosperar. Muito bacana, Marcelo, seja bem-vindo como parceiro da Câmara Pretel, então, junto com a simpática Amanda. Eu fico muito feliz. E eu ainda vou ser aluna de vocês, quero muito. Eu quero conhecer um pouco, na verdade, eu quero conhecer um pouco mais sobre mediação, e eu acho que eu tive a oportunidade na noite de hoje de aprender muito com pessoas que são a vanguarda realmente da mediação. Quando te chamam ali, Ana, de doidinha, eu só pensava numa coisa. Os principais gênios são chamados de doidos, né? As pessoas que enxergam à frente... Vai chorar de novo. Né? As pessoas que enxergam à frente, elas são chamadas de doida. Então, leve isso sempre como um elogio. Verdade. Ai, que bonitinho. A Amanda, tem um coraçãozinho aí de novo. O que está escrito? Não, eu amo condomínio, ele está falando que ele já é nosso parceiro do Eu Amo Condomínio. É verdade, então, já assim, mesmo. Lembrando que a gente atua no Brasil inteiro pela internet e fazendo um convite, a Amanda já foi lá no escritório, agora eu te faço um convite para você ir presencialmente, conhecer o nosso espaço, numa travessa ali da Brigadeiro, uma casa... Uma delícia de espaço, você se sente bem, aconchegante, todo mundo amei. Que vai gosta, realmente. Então vamos maravilhoso. Nos bastidores a gente combina mais adequadamente, então. Será muito bem-vindo, de verdade. Comer paçoca, né, Ana?
Você sabe, esses dias aqui, tinha lá um bombom chique, sabe, bonito. Ah, você quer? Um colega falou, não, não quero. Aí foi uma outra pessoa, você quer? Não, não quero. E paçoquinha, você quer? Ah, paçoquinha eu quero. Paçoquinha eu quero. Eu comi a minha em casa, eu trouxe, comi aqui, lembrei da nossa conversa. É o brinde da Pretel. Então, eu falei, eu não vou comprar mais nada mais assim, eu vou comprar paçoquinha, porque paçoquinha todo mundo gosta. Ai, Ana, vocês são fantásticos. Lembra infância, lembra passado, lembra aconchego, né? É como doce de abóbora com coco, que eu gosto de fazer. Você tá me devendo esse doce de abóbora com coco, para mim e pro Dr. Lino, hein? Daqui a pouco ela vai começar a ter que vender, porque ela fala tanto desses doces nas lives, eu não sei como não pediram ainda para ela. Ela vai começar a ter que vender daqui a pouco. O doce de abóbora com coco, já ela tá falando... Sim, é espetacular de verdade. Mas olha, que satisfação. Que satisfação essa live, que satisfação esse final com o início dessa parceria. Eu fiquei também, eu juro que eu não estava sabendo, tá? Sério, não estava sabendo. Também foi surpresa. Estou muito, 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 muito feliz. Eu já tinha falado pro Clodoaldo, quando eu saí do escritório de vocês, foi ou não foi, Clodoaldo? Eu falei, eu quero fazer o curso com a Pretel, eu vou me especializar também em mediação, ela é fantástica, ela é bárbara, ela abriu a minha cabeça, aquela tarde que a gente passou, a Ana, a Gabriela e o Dr. Lino, que estava lá, um colega advogado espetacular, tenho falado com ele, uma pessoa assim... Ele é um amor mesmo, todo mundo não tenho nem o que falar. Gente, ele levou 2 rosas amarelas magníficas, né? Lindas. Ele é muito gentil, mas vocês me fizeram naquela tarde, em 2 horas, enxergar muita coisa que nesses 25 anos de formada eu não tinha enxergado ainda. Então, é verdade, é verdade. E eu falei isso pro Clodoaldo. Eu falei assim, abriu a minha cabeça. Então, assim... Eu quero aprender ainda muito com vocês. Amanda, a responsabilidade aumenta a cada dia, sabe? As pessoas falam assim para mim, e a vaidade? Eu falo, olha, gente, nessa altura do campeonato, na minha vida, né, eu tenho muito a contribuir. Eu já passei da fase da vaidade, né? O meu nome é meu nome, né? Tá aí. Então, o meu trabalho tá aí. Assim, eu só preciso contribuir para que as pessoas entendam essa necessidade. É isso que eu faço todos os dias, né? Então, olha que legal, Defensoria Pública de Mato Grosso. Olha que legal. Deseja sucesso. Deseja sucesso. Ai, eu fiquei emocionada quando eu terminei a frase. Então, assim, a gente realmente... E hoje, para vocês terem uma ideia, tanto a arbitragem quanto a mediação está sendo utilizado pela administração pública. Né? Então, assim, é essa mudança mesmo que a gente... E as pessoas falam para mim, você não cansa, Pretel? Não. Se tiver uma pessoa para me escutar, eu falo. Eu não canso. A hora que todo mundo falar para mim, olha, todos os condomínios estão em paz, o Brasil está em paz, está tudo em paz, aí está na hora de eu parar de trabalhar. Mas, por enquanto, a gente continua. Vamos trabalhar bastante. Nós vamos trabalhar bastante. Tenho certeza disso. Vamos sim. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite para lá, por terem me convidado aqui para as meninas. Vamos dar tchau, é isso que eu estou fazendo. Que deu uma cortada, mas acho que ele acho que cortou. É que eu estava exatamente nesse momento de dizer até daqui a pouco, porque agora, a partir da parceria, eu também, que o próximo curso eu já sou aluna, não esquece de mim. e vamos juntos. Com certeza, tá combinadíssimo. Muito obrigada aí, viu, pessoal? Gostei muito, viu? Estou muito contente. Obrigada pelo convite, adorei. Gabriela, adorei mesmo. Ana, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Isso vai ficar gravado
tanto no Instagram da ZDL.advogados, quanto no canal nosso no YouTube, ZDL Advogados. Conto com a audiência de todo mundo que já esteve aqui. Marcelo, um grande beijo. Jailma, um grande beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado, gente. Muito boa noite, pessoal. E cuidem, tchau. Viu? Cuidem. Fiquem com Deus. Eu amo o Pretel também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.